Então, mais uma vez, bem-vindos, boa noite. Vamos para o nosso segundo e último momento da semana. Olha que maravilha. Depois você descansa de mim e só me encontra de novo na segunda-feira. É, a gente está falando então sobre as classificações de litisconsórcio. Falamos sobre litisconsórcio ativo, passivo, misto ou recíproco, que é a classificação. Não diria que é a mais simples quando nós pensamos na classificação de litisconsórcio, mas é uma das. A próxima classificação que a gente analisa, que é quanto ao momento da formação, é também uma classificação muito simples, muito mesmo. Assim. Então, vamos dar uma olhadinha em como que funciona essa nova classificação que a gente estuda sobre litisconsórcio. Certo? Tem mais gente chegando aí, só esperar ele aparecer, já chegou. Então, vamos lá. Nós vimos, então, na primeira classificação, o litisconsórcio quanto à pluralidade de partes, né? E claro que não é só quanto à pluralidade de partes, mas quanto a onde essa pluralidade de partes se encontra. Então, nós poderíamos tornar essa afirmação do tópico A de uma forma mais completa, porque pluralidade de partes, isso é meio óbvio, né? Todo litisconsórcio tem pluralidade de partes, porque senão não seria litisconsórcio. A gente faz o material e depois percebe que a gente falou uma bobagem. Mas faz parte, a gente vai aperfeiçoando, né? Mas mais do que termos várias pessoas, a primeira classificação, ela diz respeito ao lugar onde essas várias pessoas se encontram. Então, se forem várias pessoas no polo ativo, litisconsórcio ativo, e assim sucessivamente. A segunda classificação, e aqui ela está bem certinha, né, sobre a maneira como ela está identificada, ela diz respeito ao momento da formação do litisconsórcio. Mais gente chegando aqui. Só aguardar a pessoa estar dentro, e mais um também. A segunda classificação que nós temos, então, ela diz respeito ao momento de formação desse litisconsórcio. Quando que o litisconsórcio é formado? E é uma definição muito simples, pessoal. O litisconsórcio, quanto ao momento de sua formação, ele pode ser inicial ou ulterior. E aqui um ponto importante. Ulterior é sinônimo de posterior. Mas é claro que a gente está falando de direito, de gente que gosta da fala difícil, né? Então, a doutrina usa o termo ulterior, sendo que poderia utilizar posterior, que dá no mesmo. Qual é o ponto para a gente entender litisconsórcio inicial ou ulterior? Litisconsórcio inicial é aquele que é formado desde a petição inicial. Olha que simples. Pensas que litisconsórcio inicial tem relação com a petição inicial. Então, se a petição inicial, que a gente já sabe que é a peça que inaugura um processo, que é a peça que dá início a um processo, se essa petição inicial ela já é feita, já é escrita, colocando o litisconsórcio, distribuindo as partes em litisconsórcio, tendo 2 autores, 3 réus, esse litisconsórcio ele é chamado de inicial, porque desde o início do processo eu tenho litisconsórcio. Tudo bem? E quando que ele é ulterior? Também bastante simples. A gente chama de litisconsórcio ulterior quando o processo começa sem litisconsórcio, mas durante o processo se forma o litisconsórcio. Ele é ulterior no sentido de posterior. A formação do litisconsórcio ela acontece em um momento posterior ao início da lide, ao início do processo. Entendeu isso? Compreende? Aqui eu coloquei um exemplo para você, que é o artigo 110 do Código de Processo Civil. Vamos pensar, se eu tenho João movendo um processo contra José, e o João, que é autor, falece, o João será substituído. Então, nós temos essa sucessão pelos herdeiros. E vamos imaginar que o João tenha 6 herdeiros. Eu tenho essa possibilidade dos 6 herdeiros ingressarem no polo ativo. Então, esse processo ele teve sempre litisconsórcio? Não. Enquanto o João estava vivo, não existia litisconsórcio. Era só João no polo ativo e só José no polo passivo. Mas, com a morte, se fez necessário o litisconsórcio, né? Foi inevitável a produção de litisconsórcio pelo ingresso dos herdeiros no processo.
Ou seja, o litisconsórcio foi formado posteriormente. Certo? Tudo bem? Um outro exemplo de litisconsórcio posterior que nós temos. A gente vai estudar mais para frente um conteúdo que se chama intervenção de terceiros. E aí existe uma situação que é a seguinte: você certamente já ouviu falar de fiador, né? Certamente já ouviu falar de fiador. Então, normalmente, se você faz uma locação, é comum que o locador exija um fiador para garantir a locação. E aí vamos imaginar que, e normalmente o locador exige que o fiador demonstre que ele tem uma renda, que ele tem patrimônio, até para poder ser cobrado depois, né? Vamos imaginar que o cara saiu da casa, o locatário, e deixou para trás 2 aluguéis vencidos, conta de água e luz, tudo sem pagar, e a casa destruída. O locador, dono do imóvel, muito puto, ingressa com uma ação de cobrança para cobrar todos os prejuízos que ele teve, além de cobrar os aluguéis não pagos, contas de água e luz e tal, e também os prejuízos do imóvel. Mas ele entra direto contra o fiador, porque o fiador, ao ser fiador, assume essa responsabilidade. O que o fiador pode fazer? O fiador pode, na sua defesa, indicar o devedor principal e falar o seguinte: olha, eu sei que eu sou fiador e eu sei que eu assumi uma responsabilidade, mas primeiro você traz o devedor aqui também, porque ele também tem que pagar. Não vem cobrar isso só de mim, eu quero que ele seja colocado no processo também. E diante de uma situação dessa, o juiz aceitando, o devedor vai ser trazido para o processo e nós teremos um litisconsórcio passivo. O locador de um lado e no polo passivo o locatário, o devedor principal e o fiador. O processo começou com o litisconsórcio? Não, mas o litisconsórcio foi produzido no momento posterior, ou se você quer falar mais difícil, no momento ulterior. Por isso, o litisconsórcio ulterior, certo? Essa é a segunda classificação que nós temos: litisconsórcio inicial ou litisconsórcio ulterior. Bom, agora nós vamos à terceira classificação de litisconsórcio, e aqui é uma classificação que faz com que a gente tenha que ter um pouco mais de calma para explicar. Ela é simples na sua essência, mas os exemplos às vezes não são tão próximos das pessoas, mas a ideia é simples. O próximo litisconsórcio é a classificação quanto à natureza do vínculo entre as partes. Então, agora, nós classificaremos o litisconsórcio existente, ou seja, a pluralidade de partes verificadas nos polos da demanda, de acordo com o vínculo existente entre as pessoas ali envolvidas. Então, vamos lá. Segundo essa classificação, o litisconsórcio ele pode ser necessário ou ele poderá ser facultativo. Então, quando a gente fala de litisconsórcio quanto à natureza do vínculo, né, das partes envolvidas, nós temos 2 tipos de litisconsórcio aqui nessa categoria. Ou ele será necessário, ou ele será facultativo. Bom, e onde que eu vejo a definição disso, né? O Código de Processo Civil, ele não define litisconsórcio facultativo, mas ele define litisconsórcio necessário. Então, a gente consegue entender o que é o facultativo quando nós compreendemos o que é o necessário. Então, vamos lá, vamos conversar aqui. Artigo 114 do Código de Processo Civil. Olha o que diz, e ele é bastante claro. O litisconsórcio será necessário. Então, aqui ele está falando especificamente de litisconsórcio por disposição de lei, ou seja, a lei obriga a formação de um litisconsórcio ou pela natureza da lide controvertida. Aqui é mais difícil da gente visualizar, mas vocês visualizarão, relaxa, corpinho, vai dar tudo certo. Quando que o litisconsórcio... Primeira coisa, o que é litisconsórcio necessário? Litisconsórcio necessário é o litisconsórcio obrigatório. A gente chama de litisconsórcio necessário quando, para ter aquele processo, a parte ela é obrigada a formar litisconsórcio. Obrigada. Não é uma escolha. Então, eu tenho que entrar com ação contra vários réus. Eu sou obrigado a fazer isso. Então, isso é um litisconsórcio necessário. Quando algo me obriga a formar litisconsórcio no processo desde o seu início. E o que me obriga a formar litisconsórcio? Ou a lei
me obriga a fazer isso, e a gente já vai trabalhar com os exemplos, ou a lei me obriga a produzir litisconsórcio desde o início, ou a natureza da relação. E você já vai entender o que é isso, tá? Quando a lei me obriga a formar litisconsórcio, isso é muito fácil, porque o artigo de lei vai deixar muito claro quando que você obrigatoriamente tem que produzir litisconsórcio. Então, o primeiro exemplo que eu coloquei aqui para você, exemplo 1, nas ações possessórias. Então, para que você entenda, e você sabe, eu estou com toda a calma do mundo, porque eu quero que você entenda, que você aprenda isso. O que são ações possessórias? Existem dois institutos de direito civil que são muito usados, muito protegidos e muito próximos, que é a figura da posse e da propriedade. Salvo engano, a gente até conversou um pouquinho sobre isso. Propriedade é um exercício pleno sobre o bem, sobre a coisa, né? Sempre que o direito fala coisa, isso significa bens. E a posse é o exercício de alguns dos direitos de propriedade, mas não todos. Então, o proprietário ele pode usar, gozar, dispor, gravar ônus e tal sobre a coisa. O possuidor ele pode usar e usufruir do bem, mas ele não pode vender, ele não pode dar em garantia, se ele é só possuidor. Por isso que ele exerce só alguns dos direitos decorrentes de propriedade. As ações possessórias são ações que têm o objetivo de proteger a posse. E aí nós temos previsão no Código dizendo que o possuidor tem direito de ser protegido da sua posse, de ser reintegrado da sua posse, por meio dessas ações possessórias. Então, a ação possessória não protege propriedade, ela protege a posse. Ah, mas quer dizer que o proprietário não pode usar ação possessória? Pode. Porque se o proprietário usa o bem, se o proprietário mora na casa, ele também é possuidor. Então, se o proprietário também é possuidor, claro que ele pode usar uma ação possessória. Agora, se o proprietário não for possuidor, aí não vai rolar, né? Nós temos que entender essa situação. Quais são as ações possessórias comuns conhecidas? Tem mais, mas as mais conhecidas, ação de reintegração de posse, essa de longe é a mais conhecida, né? A gente sempre escuta falar sobre isso em noticiário. Uma fazenda foi invadida pelos movimentos dos sem terra e aí se ingressou com uma ação de reintegração de posse. Quando houve a paralisação dos caminhoneiros, não sei se vocês se recordam, mas teve também uma ação de reintegração de posse promovida pelo Estado do Paraná para liberar as rodovias estaduais. Então, a ação de reintegração de posse é a ação que a gente mais ouve falar quando nós pensamos nas possessórias. Mas tem outras, como a ação de manutenção de posse, como o interdito proibitório. E tem uma outra que chama emissão de posse. Mas aí você vai estudar isso no momento oportuno. O que fala o artigo 73 do Código de Processo Civil? O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casado sob o regime de separação absoluta de bens. E aí vem o parágrafo 1º. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação. E aí tem as hipóteses em que os dois cônjuges serão necessariamente citados em ações que falam sobre direito real imobiliário, fatos que envolvam os dois cônjuges e tal. Então, ele está falando de litisconsórcio, porque quando ele diz que ambos os cônjuges serão citados, quem é citado no processo? Citação é o ato exclusivo do réu. É o réu que é citado. Então, se ele diz ambos os cônjuges serão necessariamente citados, é porque, obrigatoriamente, os cônjuges deverão compor o polo passivo. E não somente o marido e não somente a mulher, os cônjuges. Então, isso é um litisconsórcio necessário. Por quê? Porque a lei deixa clara que é obrigatório citar os dois cônjuges, ou seja, é obrigatório colocar os dois cônjuges no polo passivo. E aí vem o parágrafo 2º. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticados. Ou seja, quando eu tenho uma ação possessória, que a redação ela não é tão clara, né? É importante, é necessário, indispensável é no sentido de ser necessário, a participação do cônjuge do autor ou do réu se nós tivermos uma situação de composse, ou seja, de posse exercida por ambos, ou ato que ambos praticaram. Então, se eu sou dono de uma casa em que o casal invade a minha casa para morar,
Então, eu sou dono da minha casa e eu mudei de casa, aquela casa estava vazia porque eu estou pintando ela para pôr para alugar. Mas ainda ninguém alugou. E aí, durante esse momento de pintura, teve uma semana que choveu muito e os pintores não puderam ir para terminar. A casa ficou lá parada. E aí, um casal simplesmente entrou na minha casa porque viu que estava aberto, por conta da pintura, trocando janela e tal, e está lá e não quer sair. Eu ingresso com uma ação de reintegração de posse contra eles. Contra quem? Contra o casal. Porque os dois, né, o casal, praticou o ato, que aí entra o final do parágrafo 2º, o ato por ambos praticados. Eu sou obrigado a ingressar contra os dois. A lei deixa isso muito clara, não é uma escolha minha. Eu não posso ingressar só contra o marido, eu tenho que ingressar contra os dois. Atos praticados por ambos, né? E na figura do autor, quando a gente tem uma situação de ação possessória. Aqui, os cônjuges devem compor o polo ativo e aqui formar obrigatoriamente um litisconsórcio ativo se os cônjuges são possuidores. Exemplo, nesse meu exemplo que eu dei aqui, se eu sou o dono da casa e eu sou solteiro, eu sou o autor e o réu são os dois, o casal. Agora, se eu sou casado, obrigatoriamente o polo ativo será composto por mim e por minha esposa e o polo passivo será composto pelo casal. Porque nós estamos diante de uma situação em que eu e minha esposa temos a posse do imóvel, exercemos de maneira comum essa posse, e do outro lado foi um casal que invadiu a minha casa. A nossa casa, né, minha e da minha esposa. Então, nessa situação, nós temos essa figura do litisconsórcio necessário, ou seja, o litisconsórcio obrigatório, não é uma escolha. Eu sou forçado, eu sou obrigado a formar litisconsórcio. Ah, professor, e se você se esquecer disso, meu advogado se esqueceu dessa regra e entrou com uma ação possessória, nesse mesmo exemplo meu, e colocou lá só o autor, sem a sua esposa, e colocou no polo passivo os dois, o casal. O que vai acontecer? Quando a gente qualifica as partes no processo, faz parte indicar o estado civil, é necessário. Aí vai aparecer para o juiz a petição inicial, dizendo lá, Luiz Gustavo Liberato Tiso, vírgula, brasileiro, casado. Quando o juiz verificar que é casado, que é uma ação possessória de um imóvel que pertence ao casal, a mim e a minha esposa, ele vai mandar emendar a inicial. O que é emendar a inicial? É corrigir a inicial. Para quê? Só para inserir o nome da minha esposa no polo ativo. Então, isso é muito sério. Quando tem litisconsórcio necessário, em que a lei me obriga a formar litisconsórcio, eu não tenho escolha. Eu sou obrigado a produzir litisconsórcio. Do contrário, o processo não vai andar. Certo? Você entendeu até aqui? Para eu poder avançar, porque daí são etapas, né? Me diga, por favor, se você conseguiu compreender até aqui. Sim. Certo? Ok, ótimo. Que bom. Aqui, gente, é uma circunstância que tem tudo para ser cobrado em alguma prova. Não digo minha, que eu não ia dar assim, mas é prova pública mesmo, sabe? Que é uma peculiaridade que a gente não visualiza em muitas obras, porque acaba sendo um aprofundamento. Qual é a situação, pessoal? Imagine o seguinte exemplo. No meu caso, sou casado e tenho vamos imaginar se eu tivesse uma casa na praia. E aí o meu cunhado quer ir passar uns dias na casa da praia. E aí ele pede para eu emprestar a casa para ele. Eu e minha esposa emprestamos a casa para ele. Ele vai lá passar a semana que ele disse que iria passar na casa, mas ele entendeu que ele não quer mais vir embora, porque ele gostou muito da vida na praia. E ele falou, simplesmente mandou uma mensagem e falou o seguinte: eu sei que você não precisa disso, a casa está aqui parada, eu vou morar aqui. Mas eu não estou podendo pagar nada, então eu vou morar aqui por um tempo, eu cuido para você, ou seja, nem fui eu que sugeri, ele mesmo sugeriu. Pense nesse exemplo. E aí eu não aceito, eu falo assim, não, essa casa por mais que eu alugue ela em alguns momentos, não é o ano todo, mas ela é uma fonte de renda, não vai morar aí, ainda que eu não alugasse, não quero você morando aí de graça, as coisas não são assim e tal. E não aceito, ele está prejudicando a minha posse, ele está atrapalhando a minha situação. E a posse da casa, quem é dono da casa? Eu e minha esposa. Para entrar com essa ação contra o meu cunhado, a minha esposa precisa entrar comigo, porque o artigo 73 deixa isso muito claro. Só que
Vamos imaginar, para deixar a situação bem complexa, né, que a minha esposa não quer comprar essa briga com o irmão dela. Que ela, não vou comprar essa briga com a família, vai dar muita dor de cabeça, deixa ele lá, daqui a um mês ele desiste e volta, e eu não estou afim de deixar, porque eu estou de saco cheio, e ela não quer comprar essa briga, e ela não aceita contratar um advogado, não vai assinar procuração nenhuma, ela não aceita entrar com a ação junto comigo. Só que eu olho para o artigo e vejo que ela tem que estar no polo ativo. Como que eu faço para cumprir a regra do litisconsórcio necessário se o meu cônjuge não quer entrar com a ação? Porque lembra que a gente falou que o direito de ação é um direito subjetivo, né? Então a gente tem que entender que ninguém é obrigado a processar ninguém, né? Principalmente no âmbito civil. Ela não quer processar. Mas a lei me obriga a formar litisconsórcio. Ela deixa muito claro que nessas ações possessórias, se a minha esposa é dona junto comigo, é possuidora junto comigo, ela tem que estar no polo ativo. Mas ela não quer estar. E aí? Como que eu resolvo essa zica? Você resolve, pelo menos juridicamente, da seguinte forma. Nesse exemplo, eu entro com a ação como autor. No polo passivo, eu coloco o meu cunhado e a esposa dele e a minha esposa. Como ela não quer voluntariamente compor o polo ativo, o litisconsórcio necessário ele existe por entender que é necessário a participação dessa pessoa no processo. Se ela não quer, numa boa, entrar no polo ativo comigo, eu coloco ela no polo passivo. E acabo, de certo modo, processando a minha esposa. É claro que isso vai dar merda. Mas, juridicamente, é assim que se resolve. Isso é uma coisa pouquíssimo falada. Então, fica atento a essas dicas, tá? Isso é uma pegada bastante prática. Gustavo, o regime de bens influencia... Andrei, esse é um problema. Mas, assim, no mundo perfeito dos exemplos jurídicos, isso não acontece, né? Gustavo, regime de bens influencia em algo? Com certeza. Olha o caput do 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação de direito real imobiliário, salvo quando casado sob regime de separação absoluta. No regime de separação absoluta, nós não temos essa necessidade da participação do cônjuge. Então, tirando o regime de separação absoluta, todos os outros regimes exigem a participação e o desconsórcio necessário. É claro, e sempre quando eu penso nessa situação, me vem exatamente isso que vocês falaram, que o André e o Silvio colocaram. É óbvio que, na prática, isso é o caos, né? É o estabelecimento do caos, você está reconhecendo a merda e que vai dar errado a coisa, sabe? Mas, enfim, é a solução que nós temos, porque se a lei me obriga a colocar, como é que eu coloco? Ou então eu falsifico a assinatura dela, mas daí eu cometo crime. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, sabe? Mais ou menos uma situação dessa que nós temos. Esse é um exemplo de litisconsórcio necessário, em que a lei me obriga a formar litisconsórcio. Um outro exemplo que nós temos de litisconsórcio necessário em razão da lei, né, que é a primeira parte do 114, né, que fala do litisconsórcio necessário, é a ação de uso capião. Não sei se você sabe, acredito que sim, se não souber não tem problema nenhum. Uso capião é uma forma de aquisição originária de propriedade. Então, pela uso capião, e uso capião é uma palavra no feminino mesmo, né? É a uso capião e não o uso capião. Então, pela uso capião, eu adquiro a propriedade do bem. E desmistificando algumas coisas, né? Já vou chegar nisso, Gustavo. Primeiro, os exemplos do legal, em virtude de lei. Ainda não cheguei nesse ponto, pela natureza da relação jurídica. Na ação de uso capião, eu adquiro a propriedade de maneira originária, como dono. E o faço em razão do cumprimento de alguns requisitos, por exemplo, tempo de uso do bem e a forma como eu utilizo o bem, certo? Então, aí o Código Civil vai me apresentar vários prazos. Então, eu tenho uso capião de 5 anos, de 10 anos, tenho como diminuir pela metade esse prazo, dependendo da circunstância. E o que é importante quando eu tenho uma ação de uso capião? Olha o que diz o artigo 246. A citação será feita pelo Correio Oficial de Justiça, pelo escrivão, blá, blá, blá. Parágrafo 3º. Na ação de uso capião de imóvel, e aqui de imóvel, então a gente está falando de casa, terreno, sítio,
os confinantes, ou seja, as pessoas que são vizinhas, serão citadas pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. O que é isso? Se eu vou ingressar com uma ação de uso capião para pegar para mim um terreno que eu realizo ali um plantio ou uma atividade produtiva há 15 anos e eu simplesmente usei ele lá por um tempo, o dono sumiu, ninguém acha o dono e tal, eu quero pegar ele para mim, em vez de deixar para o Estado. Eu ingresso com essa ação de uso capião contra o proprietário originário, né, o proprietário que nesse momento é o proprietário do terreno, e também essa ação vai indicar no polo passivo todos os vizinhos. Ah, mas os vizinhos vão ser condenados? Não, é só uma questão de formalidade. É porque todos os vizinhos deverão ser citados e ser ouvidos. Por quê? Porque na uso capião é importante ouvir os vizinhos como forma de demonstrar que o autor realmente usa aquela propriedade por aquele tempo. Então, na uso capião, nós temos também uma figura de litisconsórcio necessário, porque eu sou obrigado a realizar a citação de todos os confinantes ou confrontantes, nomenclatura indiferente nesse caso, né? Andrei, professor, e se ele não dá? E quem é o verdadeiro dono, como faz? Se ele não dá, o quê? E quem é o verdadeiro dono? Ah, tá. Se ele não dá no sentido de... E se a uso capião é improcedente? É nisso? Nesse sentido? Se a uso capião é julgado improcedente? Só para eu entender, Andrei, em que sentido é a sua pergunta? Não, professor, eu coloquei se ele não sabe quem é o dono. Foi errado. Tá, ótimo. Entendi. Bom, o que eu vou fazer? A princípio, todas as propriedades, elas têm algum tipo de registro. Então, cabe a mim ir ao cartório de registros imóveis e buscar qual é a matrícula daquele imóvel. E aí, encontrando a matrícula do imóvel, eu vou verificar quem é o dono. Certo? Então, eu verifico... Seu áudio está ruim. Tá, deixa eu deixar aqui mudar o pessoal. Melhorou? Só dá um sim nos comentários. Deixa todo mundo mudar. Ué, deve ser a internet. Não. Tá ruim? O áudio bugou, professor. Mas o que está acontecendo? Desliga e liga seu microfone para ver. Já fiz isso, melhorou? Não. Deve ser a internet, pessoal. Deve ser a internet. Nada ainda, vou tentar desligar o microfone de novo, tá? Só um pouquinho. Oi. E aí? Não, Tá parecendo exorcista. Resposta de computador. Ai, professora, eu tô com medo. Não ri, não. Parece uma risada maléfica. Alguém grava pra mim como é que tá saindo aqui, pra mim tá normal. Tá muito grave. Nossa, eu tô com medo. Por que tá? O que tá acontecendo? Ai, eu vou desligar essa live. Pessoal, Professor, tá parecendo exorcista. tá parecendo exorcista, mas ela tá virando a cabeça e vomitando, né? É uma vontade. Mas, bom, já notificado que tá acabando o nosso tempo. Vamos fazer o seguinte, a gente continua na semana que vem. Deve ser um problema de internet. Eu teria que desligar e mandar de novo o link, mas a gente só tem 7 minutos no Compense. A gente, então, continua na segunda-feira, e aí retoma dessa parte, relaxa. Vai dar tudo certo, não fique assustado. Não fique assustado. Beleza, professor. Tranquilo, então. Grava a nossa... Beleza. Boa noite a todos. Tchau.